O São Paulo Futebol Clube ele empresta mais um jogador e outro surge no radar para contratar, né? Muito se fala do São Paulo fazendo um pacotão de reforços de uma vez por todas, porque faltam 7 dias para começar de novo ali o treino com o Crespo, e o São Paulo até o momento ele tem 8 saídas e apenas 2 chegadas. Das chegadas, um goleiro para ser reserva do Rafael e o Danielzinho para ser reserva de volante como Bobadilha, também Marcos Antônio. Então o São Paulo ele tá brincando ali com a torcida do Tricolor, não tem cabimento, por exemplo, o lateral emprestado de novo agora, mas pelo menos tem jogador vindo também, e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Vem comigo então, chega junto nesse vídeo pra esse likeão, pra dar aquela moral, um likeão, você deixa um brabo, e se inscreva aqui no canal, vem comigo, faça parte dessa família que só cresce, beleza? Então, ó, seguinte, o São Paulo, ele tem hoje concretizado oficialmente ali o empréstimo do Mailton, que ele vai embora agora pro time do Fortaleza. E isso, por um lado, é inacreditável, né? Como é que o São Paulo ele pega o Mailton agora e empresta pro Fortaleza, um cara que quando chegou no São Paulo, ele não foi bem individualmente falando, mas ele também é o tipo de jogador que ele não foi mal também e pior que os outros, né? Quando que ele jogou pior que o Cédric Soares, que é agenciado ali pelo Juliano Bertolucci? Quando que o Cédric Soares jogou mais do que o Mailton? Nunca. Então por que o São Paulo fica com o Cédric e empresta o Mailton? Essas coisas é que não cabem na cabeça. O São Paulo hoje ele conta com esse improdutivo do Cédric, esse cara que não presta pra nada, e conta também ali com o Mike, que é um lateral direito da equipe de base, que se jogar bem acaba saindo do São Paulo também. Então a lateral direita que estava tranquila, ela passa a ser agora um problema. E o São Paulo, com o empréstimo do Mailton, ele abre 2 janelas aí pro Tricolor. O que é? O primeiro é que ele foi pro Fortaleza, onde o São Paulo negocia a vinda do Breno Lopes. Segundo, que ele abre espaço para lateral direita, onde ele negocia também a vinda do Vitinho, lá do time do Botafogo. Então vamos colocar aqui os pingos nos is. O São Paulo, em momento algum, ele desistiu do Vitinho. E o São Paulo vai fazer agora uma cartada final pelo Vitinho. Essa é a notícia que tem hoje, uma cartada final pelo Vitinho. Essa cartada, é claro que o São Paulo, quando empresta o Mailton, ele não tá assim também pensando, vou ficar sem lateral se o Vitinho não vier. Seria muito arriscado, até para uma diretoria amadora como é a do São Paulo, né? Para caras inúteis assim, como o Júlio Casares da vida, você pensa, poxa, será que ele seria tão burro a ponto de pegar um jogador igual o Mailton, manda embora e fica sem lateral? Que o Cédric não aguenta andar, né, cara? Essa que é a verdade, ele não consegue andar mais. E agora, nesse calor que tá fazendo aqui no Brasil, né, comeu pernil agora no Natal, não vai andar mais. Esse cara vai ter que andar de muleta. E o outro é o Mike, que é um jogador da base, que você não sabe o que esperar dele. Então eu acredito sim que o Vitinho ele se aproxima do time de São Paulo agora, no momento onde nós temos ali o Ferrarese sendo o interesse do Botafogo. O Ferrarese interessando muito, pode ser aí que o São Paulo consiga trazer definitivamente o Vitinho para ser o nosso lateral direito. Aí seria muito bom. O Vitinho chegando para ser lateral direito é excelente, e o São Paulo pode finalmente falar, a lateral direita está resolvida. Então o empréstimo do Mailton, que eu vejo como um escárnio, um cara que acabou de chegar no São Paulo, por que ele foi contratado se ele não servia? Ou será que não pode ter um mínimo de paciência para ter o cara aqui, para poder segurar um pouquinho, sabe? Tentar manter o cara no time? Não, você já pega e já manda embora. Não tem plano, percebe? É um time que vive sem plano, é um time que vive a deriva, ele vive de emoções. Não, traz o Mailton, não, manda embora o Mailton, não tem cabimento. São jogadores que acabaram de chegar aqui, estão indo embora já por nada, como é o caso do Rigoni, como é o caso do Tapia. Por que trouxeram o Rigoni se tinha essa desconfiança toda? Por que trouxeram o Tapia não, o Dineno, se tinha essa desconfiança toda? Por que trouxeram aí o Mailton se tinha essa desconfiança toda? Por que trouxeram Jamal Lewis e Santiago Longo no passado se não sabiam nem quem eram os caras? Sabe, é uma diretoria que vive a loucura, ela vive de maluquice. Traz aí, seja o que Deus quiser. Aí não serve, manda embora antes de testar. Então é loucura que fazem com o São Paulo. E o Mailton é mais um fruto dessa loucura que eles fazem aí, protagonizam para nós analisarmos. Mas pelo menos o Mailton indo embora pode render pra gente lá o Breno Lopes e pode render também o Vitinho aqui do Botafogo. Se for Ferrarese por Vitinho, idade muito próxima, um lateral direito que nós precisamos muito mais do que de um zagueiro igual o Ferrarese. Tanto o Ferrarese tem o seu valor de mercado, como o Vitinho talvez tenha até mais valor, muito mais, né, do que o Ferrarese. Aí seria uma troca muito boa. O que me pega é que eu não confio no Botafogo. Não confio na diretoria do São Paulo e não confio no Botafogo de John Textor. Botafogo sempre entra com o São Paulo no meio que no calote, meio tentando se beneficiar
inocência ou má vontade do São Paulo com as suas diretorias. Hoje, nós vemos o Marlon Freitas, que era um jogador interesse do São Paulo, um jogador que seria colocado como moeda de troca no caso do Pablo Maia indo pro Botafogo. O Marlon Freitas era um cara que realmente o São Paulo queria. Aí eu vejo o Palmeiras agora atravessando a negociação e tentando comprar o Marlon Freitas. Então o Botafogo, que se dizia sem dinheiro e tendo a necessidade de ter jogadores novos, ele queria o Pablo Maia e do nada ele tá vendendo o Marlon Freitas ali pro Palmeiras, quer dizer o quê? Que ele não quer trocar com o São Paulo Marlon Freitas por um Pablo Maia, um Savarino, mandar um Vitinho Ferrarese, não. O que ele quer é pegar o Ferrarese, pegar o Pablo Maia, né? Ninguém é bobo, né? Pegar o Rodriguinho de 21 anos e mandar pra gente o rebote, jogador machucado, 34, 35 anos. O que ele não quer mais mesmo, não os titulares, nunca. Titular e jogador que entra, jamais. Vai vir um Marçal da vida aí, vai vir um cara de 40 anos. Então esse Botafogo é um time que pra mim é sujo. E o São Paulo com a diretoria que também é suja, eu fico pensando no pior sempre. Mas olhando aí pra agora o Mailton indo embora e o Ferrarese ainda sendo do interesse do Botafogo, pode ser que o São Paulo de fato consiga trazer um Vitinho pro lugar de um Ferrarese e aí seria uma troca maravilhosa. Eu acho que aí sim o São Paulo ele não vai dar de bobo no mercado, sabe? É muito preocupante também pensar que 8 caras foram embora e só 2 vieram, né? 2 vieram. 2 para reserva. O Danielzinho, que pode vir a ser titular, que é um bom jogador, foi uma boa contratação, um olho no mercado ali, legal, né? Mas ele foi buscar um cara que nós já tínhamos. Pegar o volante pro time do São Paulo hoje, independente de quem ele seja. Se fosse o Marlon Freitas, por exemplo, você tem o Bobadilha, você tem o Marcos Antônio, você tem o Pablo Maia e, bem ou mal, eu acho ruim, mas tem o Alisson. Então, assim, um time que tá dizendo capenga financeiramente, tá capenga, não tem grana. Você vai pegar um cara pra pôr na reserva, você gastou dinheiro com quem não devia. Então o Marlon Freitas hoje, ele poderia jogar. O Danielzinho é difícil ele tirar a posição do Bobadilha, do Pablo Maia, do Marcos Antônio, do próprio Negrutti, assim de bate pronto. Negrutti vai ser escanteado. Nós contratamos um cara de 31 anos e o plano agora é colocar o Negrutti no estaleiro, colocar ele de reserva, um cara que sabe lá Deus quando vai jogar. Então o São Paulo se auto-sabota. Quando o Negrutti poderia ser um ótimo jogador, vir um Ajax que sempre compra aqui, sabe? E oferecer 50 milhões de reais, 60 no Negrutti, isso seria ideal. Agora o São Paulo não vai nem mostrar o Negrutti pro mundo e vai ter que vender por 20 daqui a pouco. É o São Paulo se auto-sabotando, é uma coisa assim que eu sinceramente eu não me conformo, não dá. Bom, tem um lateral direito chamado Lucas Ramon, que joga no Mirassol hoje, que ele também foi a ser oferecido pro Tricolor. Então se pensarmos, temos o Mike, temos esse Cédric inútil aí, e temos também o Mailton que acaba de ser emprestado. Será que o Lucas Ramon é o ideal pro Tricolor? Você olha pro Mirassol, e quem jogou mais bola ali foi o Reinaldo, que era nosso, tá com 36 anos, 37, sei lá. E aí você pensa, poxa, já que o Reinaldo jogou bola na esquerda, eu vou pegar o Lucas Ramon na direita. Não me faz muito sentido, sabe? Não, pra mim não parece muito lógico isso. Poxa, tem que buscar alguém do Mirassol que pegue o melhor lá. Agora você vai pegar um cara que você nem sabe se joga mais que o Mike, aí ele vem, talvez tire a posição do Mike. Será que ele não é o próximo Raí Ramos da vida? É o São Paulo de novo entrando ali numa situação que não tem muito cabimento, sabe? Poxa, tá sonhando com o Vitinho, vai acordar com o Lucas Ramon. Isso aí é o São Paulo que nós estamos esperando. Pra deixar, pra trazer o Lucas Ramon, pra perder o Vitinho, era melhor estar com o Igor Vinícius aí, cara. Pra trazer Cédric Soares, era melhor estar com o Igor Vinícius. Não tem lógica você ficar trazendo caras piores do que o Mike. Vou trazer um cara pior que o Mike pra quê? Isso não me soa lógico, não me soa razoável. Né? Mas assim, o São Paulo, o problema dele não é a lateral direita, agora talvez seja, não é a zaga, onde o São Paulo quer jogadores, não é o goleiro, onde o São Paulo acaba de trazer o Carlos Coronel, não é volante, onde o São Paulo trouxe o Danielzinho. O problema do São Paulo é a meia, a ponta direita, o reserva do Ferreirinha, jogadores que realmente vão chegar ali na frente e vão dar conta do recado, coisa que o Luciano não fez esse ano. Então, não tivemos Oscar esse ano, não tivemos Lucas Moura esse ano, não tivemos o Caleri esse ano, o Luciano que tinha, não deu certo em nada. Então, quando olha pro panorama agora, aposentou o Oscar, o São Paulo tinha que estar dia e noite lutando por um meia do nível do Scarpa. Somente só do nível do Scarpa. Nada menos que isso. Pra cima, Scarpa pra cima. Mas o São Paulo tá fazendo na contramão. Quando olha pro
cenário aí ter o Savarino como possibilidade, aí passa a ser algo mais atrativo, né? O Savarino vir embora do Botafogo, qual seria o rolo São Paulo e Botafogo para ter o Savarino, entendeu? Então o Savarino, ele é um jogador que a torcida São Paulina aceita, a torcida São Paulina quer, mas aí fica a informação de que o Botafogo não flexibilizou nada da troca e inclusive que o Savarino não gostaria de vir para o São Paulo. Então se o Savarino não quer vir, tá batendo o pé, e o Botafogo tá já vendendo direto o Marlon Freitas ali pro Palmeiras, é papo de você chegar pro Botafogo, apertar a mão e falar, ano que vem nos vemos. Nos vemos no ano que vem. Sabe? Porque não tem lógica. Claro, vai bater um rolo no Ferrarese e no Vitinho, aí eu só acho que é top. Só que você percebe, desde quando está rolando esse papo de Ferrarese no Vitinho? Tá rolando faz muito tempo. E o São Paulo não consegue fechar. Por quê? Porque o Botafogo ele não deve querer perder o Vitinho para pegar somente o Ferrarese. Eles estão querendo pegar um Pablo Maia e um Ferrarese no Vitinho, né? Então não tem lógica. Quando olha pro Savarino e também não temos nenhuma notícia boa, o São Paulo não desistiu ainda, mas não vem nenhuma notícia boa, eu acho que é meio complicado de acreditar no time do São Paulo e que o São Paulo esteja de fato fazendo algo assim correto para trazer jogadores. Não tem cabimento. Um jogador que eu sei que está bem próximo do São Paulo é o Tuco Correia. O Tuco Correia ele ganha quase 1,5 milhão por mês. Aí o Botafogo iria pagar metade do salário para tirar um pouco da sua dívida e mandar o Tuco Correia para cá. Se for o Tuco Correia, eu acho que ele é o quarto nome interessante do time do Botafogo. O terceiro, vai. Tem o Vitinho, que é interessante. O Savarino, que é interessante. E aí teria um Arthur, que seria interessante. Mas aí os caras nem abrem conversa. O Botafogo, por desrespeitar o São Paulo, nem considerar que o São Paulo é time para conversar com ele à altura para trazer um Arthur. E o São Paulo, de Júlio Casares, ele é minúsculo, né? O São Paulo, ele é gigantesco. Mas o São Paulo de Júlio Casares, ele é minúsculo. Ele é um time que se sabota. Ele é um time que fala abertamente na mídia. Meu ano vai ser pior. Aqui é muito difícil. Claro que é difícil. É um monte de carrão aí que tem escândalo de carro, escândalo de ingresso, escândalo aí de festa junina, tudo é um escândalo. Então é claro, jogadores sendo vendidos para Ucrânia, somente para Rússia e Ucrânia, né? Vendido à base de lacerada, despedaçada, vendendo muito mais barato. Então é claro que se você olhar para um time igual o Botafogo, ele olha pro escândalo que é o São Paulo, esse lixo que o Júlio Casares tenta tornar o São Paulo, é lógico que quando você pegar isso aí, o time adversário, ele não vai respeitar também. Então ele nem pensa em Arthur, ele pensa no descarte. O que ele quer descartar? É esse aqui, esse é o que ele quer mandar pro São Paulo. Nós não nos damos o respeito no São Paulo. Então por que o Botafogo vai respeitar? É mais ou menos por aí. Então claro que um Arthur é carta fora do baralho. O Tuco Correia, eu acho um ótimo jogador. O Botafogo ele quer tirar do time para poder parar de pagar o tanto que ele paga. Supostamente com o John Textor sem grana. Então sim, o Tuco Correia está próximo do São Paulo, com certeza. Mas apareceu pro São Paulo agora o jogador Breno Lopes. O Breno Lopes, que é também a mesma posição ali do Tuco Correia, né? Ele joga na posição de segundo atacante e cai mais pela esquerda. Eu não acho que ele chega a ser um ponta, tipo Ferreirinha, igual era o Bruno Henrique. Ele é um ponta, mas ele é um segundo atacante que cai pela esquerda, tipo o Dagoberto, a posição, tipo o Tevez, não tô comparando o jogador, tô comparando a posição, né? Tevez, Dagoberto, ali aquele cara segundo atacante pela esquerda, eu acho que o Breno Lopes é esse jogador nessa posição, e eu acho um muito bom jogador, faz gols decisivos, ele é o tipo de cara que tem um ótimo drible, ele tem velocidade, ele é um jogador completo, sabe? E ele é um jogador que, contextualizando ele realmente foi rebaixado com o Fortaleza, mas ele também foi campeão da Libertadores com o Palmeiras fazendo gol. Então é um cara que no Fortaleza pode não ter dado certo, mas no São Paulo ele pode ser um vulcão. Ele pode jogar muita bola. E eu acho sim que o futebol ele é feito em alguns contextos que pouco se explica, né? Tem jogador como Alexandre Pato, por exemplo. Ele no Corinthians os caras não podem ver pintado de ouro. No São Paulo ele virou ídolo. O Jadson, eu não podia ver aquele Jadson pintado de ouro. No Corinthians virou ídolo. É difícil um cara igual o Danilo, que é ídolo no São Paulo, ídolo no Corinthians. É bem complicado. O Jadson não queria nunca no São Paulo. E deu super certo. No Corinthians a mesma coisa o Pato aqui no São Paulo. Então quando eu penso no Breno Lopes, eu penso, poxa, lá no Fortaleza, onde atropelavam a bola ali em alguns momentos, onde deu tudo errado até serem rebaixados, o Breno Lopes jogou bola. Todos os jogos que eu vi ele jogou bola. Aí eu penso, São Paulo tá capenga. Teve jogadores recentemente como
Pedrinho, Marcos Paulo, Erisson, sabe? Esses jogadores, eles não são melhores que o Breno Lopes em nada. O Breno Lopes, ele pode vir aqui pro São Paulo e fazer história aqui. Ele pode entrar num contexto igual o Grafite entrou e foi campeão do mundo. Era um jogador normal no Goiás, no São Paulo virou campeão do mundo. Né? Tem muitos jogadores que são assim. O cara é normal num time, ele chega no outro, ele vira ídolo, ele vira craque, ele se transforma. Então, acho que o Breno Lopes é um cara ideal para o time de São Paulo, ideal mesmo, tanto pelo valor, pela questão financeira, é um fator financeiro que eu acho que é favorável para o São Paulo. O Breno Lopes não ganha 1 milhão por mês, é um jogador que caberia no orçamento, é um jogador que chega pronto sem lesão, chega para começar a jogar em janeiro e fazer gols, é um jogador que tem bagagem de Palmeiras e que ganhou Libertadores, é um cara experiente, que chega no São Paulo não é como um Jamal Lewis, como um Santiago Longo, ele chega como um jogador brasileiro, que joga bola de verdade, que viveu o sofrimento do terrão, que chega aqui agora e começa a jogar. Então eu gostaria demais do Breno Lopes por esses muitos fatores. Faz gol, joga bola, é barato e o São Paulo já mandou o Mailton pro Fortaleza. Pelo São Paulo ter mandado o Mailton pro Fortaleza, eu acho que ele estreita a relação, ele fica pertinho do Fortaleza, tenta dar uma força lá para um time que agora está rebaixado e que, pela simpatia do Rogério Ceni ter passado por lá e coisa e tal, o São Paulo pode agora tirar o Breno Lopes sem que o Fortaleza force muito a barra, porque o próprio Fortaleza não pode gastar muito agora e para mim seria o ideal. E para você, fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!